Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se tu és, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Diga glória a Deus. E foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Olha só, meus irmãos. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé. Porque o que, gente? O que foi que Pedro fez, gente? Ele duvidou. Irmãos queridos e amados, eu quero meditar com vocês nessa passagem, porque a gente lê bastante a história de Pedro, e muitas pessoas desenham Pedro como um homem que não teve fé, justamente porque Pedro, muitas das vezes, passou por esses tipos de problema. Por que que Pedro afundou nas águas? Porque duvidou, não é verdade? Mas a Bíblia mostra também muitas outras passagens, tanto que Pedro foi positivo, como novamente também duvidou. Por exemplo, Jesus mandou seus discípulos sair em grupo, pregando a palavra de Deus para os homens, ressuscitando os mortos, não é? Libertando os perturbados, curando os enfermos. E quando eles voltam, Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E cada um fala uma coisa. Um diz: Senhor, os homens dizem que tu és um profeta. Outro diz: Senhor, os homens dizem que tu és João Batista ressuscitado entre os mortos. E Jesus falou: e quem vocês acham que eu sou? Tudo bem, o povo está falando tudo isso ao meu respeito, mas quem dizem vocês que eu sou? A Bíblia diz que todos os discípulos de Jesus ficaram calados, mas um abriu a boca. Quem foi que abriu a boca? Pedro. Pedro falou: eu disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa maravilhosa, né? E Jesus falou: bem falaste, Pedro, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas foi o Pai. Amém, gente? Amém. Ou seja, então Pedro não cometeu só falhas, Pedro também teve as suas qualidades. Em outra passagem, a Bíblia já mostra Pedro diante dos homens, e quando os homens perguntam: Pedro, tu és um daqueles que andava com Jesus? Ele fala o quê? Eu não sou. Mas eu te vi você andando com Jesus. Ele fala de novo: eu não sou. Aí uma outra pessoa encontra Pedro, ainda saindo do palácio, fala: você é aquele homem que andava com Jesus? Pedro fala novamente: eu não sou. Pedro teve medo de morrer, e novamente a dúvida entra no coração de Pedro. Sim ou não, meus irmãos? Sim. Pastor, como que Pedro foi um homem que carregou tantas dúvidas, e mesmo assim o Senhor levantou Pedro como cabeça da igreja? Por que que o Senhor sabia que Pedro era um sujeito que ora estava lá em cima, que ora estava lá embaixo, e mesmo assim o Senhor investiu em Pedro? Porque Pedro era corajoso. Amém, meus irmãos? Amém. Pedro era o que, gente? Pedro era corajoso. Pedro tomava atitudes. Pedro era aquele que não tinha medo, e por ele não ter medo, ele errava muito, mas quando acertou, se tornou a cabeça da igreja. E é isso que muitos